Sejam bem-vindos aqui em meu canal de palestras espíritas, Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. Esse é o nome do canal. Já estamos com mais de 570 vídeos postados, quase 1.400 amigos inscritos. Peço, como sempre, a sua ajuda para que nós ampliemos mais ainda essa quantidade de pessoas para receberem sempre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que nos confortam, que nos deixam mais confiantes e são absolutamente consoladoras. O tema desse vídeo é a realidade do sono e dos sonhos. O sono e os sonhos, eles são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Sabiam disso? Interessante, né? Nós estamos, porque nós somos espíritos, ocupando um corpo material. O corpo material necessita de repouso, de descanso, para refazer as suas energias. O espírito não. Então, o espírito, ele aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser. Se puder, é claro. O espírito não vai aonde quiser, desde que ele não tenha condições evolutivas para isso. E na posse, então, de sua liberdade e de plenitude de suas faculdades, o espírito é levado através daquilo que ele pensa, daquilo que ele é, para esse ou para aquele lugar. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância em que se transporte, conserva-se preso sempre ao corpo físico, por um chamado laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a retornar ao corpo, desde que a sua presença ali se torne necessária. Somente a morte do corpo físico é que rompe esse laço. O resultado imediato do sono é o sonho, conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança de que o espírito, a lembrança do que nós, espíritos, vimos durante o sono. No Livro dos Espíritos existem várias perguntas feitas por Allan Kardec e respondidas pelos espíritos superiores. A questão número 400 é a seguinte: o espírito encarnado, ele permanece de bom grado no seu corpo material? O espírito encarnado, respondem os espíritos, ele aspira, deseja constantemente a sua libertação. E quanto mais deseja ver-se livre do seu corpo material ou invólucro, quanto mais grosseiro este é. E durante o sono, a alma repousa como o corpo? Uma outra pergunta. A resposta é, novamente, repetindo aquilo que falamos no começo do vídeo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando então, de sua presença, ele se lança pelo chamado espaço, aqui em volta, e entra em relação mais direta com outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que quando está acordado. Por momentos, durante o sono, retornamos ao plano espiritual, nós temos mais faculdades, mais lembranças. Por isso que quando a gente retorna ao corpo, nós trazemos muitas dessas lembranças. Então nós nos lembramos do passado e algumas vezes é até possível prever o futuro. Depende, claro, da evolução do espírito. O espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, como também de outros mundos, dependendo sempre da evolução do espírito. Mas por que nós não nos lembramos sempre dos sonhos? O espírito está constantemente em atividade. Ele recobra durante o sono
um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são queridos, pessoas que lhe foram amadas por ele. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo físico, então dificilmente nós conservamos as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Quer dizer, nós nos lembramos de pouca coisa durante o sono do corpo físico, que são os sonhos. Muitas vezes a gente, ao acordar, a gente se lembra de algo que nós vivenciamos, mas logo a gente se esquece. A gente gostaria de lembrar, faz um esforço muito grande, mas aquilo vai se apagando assim, às vezes muito rapidamente. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Essas atribuições são verdadeiras no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guarda com o que se passa na vida corporal. São também, como vimos anteriormente, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar. Aqui a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que, em sonho, aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Nós nos lembramos dos parentes. O que são essas aparições, senão as almas de tais pessoas a se comunicarem com entes muito queridos? Quando tendes certeza, diziam os espíritos, de que o que vistes realmente se deu, fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se observarmos o que se passa realmente em nossa mente durante a vigília. Uma outra questão: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar, cansar o espírito? Pode, porque muitas vezes a gente acorda cansado. É uma impressão que a gente tem. Pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual um balão cativo preso, né, a um poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-los. Esse vídeo com esse tema, ele é bastante profundo, muitas vezes difícil de entendermos. Aquilo que os espíritos nos trazem, o que é também absolutamente normal, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, sem conhecimento ou sem condições de entender realmente aquilo que se passa ao nosso redor. Mas, quando dormimos, ou seja, quando o corpo dorme, isso se chama sono e é necessário. E o sonho, ele ocorre quando o espírito se desprende, não totalmente, porque ele fica ainda ligado ao corpo físico, mas ele se desprende do corpo material, tem uma certa liberdade e é levado para esse ou para aquele lugar, dependendo daquilo que o espírito dependendo do seu estágio moral. Por isso que, normalmente, se recomenda que, ao deitar-se, façamos uma prece, peçamos a ajuda aos espíritos, para que o corpo efetivamente descanse e que nós, espíritos, sejamos úteis durante esse período em que o corpo descansa. Sejamos úteis no plano espiritual, ajudando a esse ou aquele grupo. E muitas vezes nós nos lembramos dessa ajuda que fizemos, das viagens que nós fizemos aqui dentro do próprio planeta, do encontro que tivemos com esse ou com aquele espírito. Mas outras vezes também não nos lembramos. E muitas vezes sonhamos situações que na realidade estão muito ligadas com aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Então a gente se lembra do trabalho que a gente executou, do trabalho que a gente deixou de executar. Se lembra daquilo que nós realizamos, das pessoas que convivem conosco.
mas que não trazem nenhum significado especial para nós. Mas muitas vezes, um encontro com um ente querido, e a gente se lembra desse encontro, aí sim, esse sonho tem um grande significado. E os sonhos, eles não vão fazer nenhuma mudança significativa em nossa vida. Porque a mudança significativa em nossa vida será realizada quando nós estivermos em atividade dentro do corpo físico, ou com o corpo físico desperto. Aí sim, aquilo que fizermos fará a diferença. Muitas vezes, durante o sonho, nós somos levados a esse ou aquele lugar e os espíritos nos dizem da necessidade de fazermos tal situação. Quando a gente acorda, a gente se lembra disso, mas é necessário que a gente ponha em prática o aprendizado. Então, o sonho é um momento de nos educarmos, ou um momento de fazermos ainda maiores os vícios que nós ainda possuímos como espíritos imperfeitos. Sugiro aos amigos e amigas que busquem na literatura espírita, que é farta, que é riquíssima a respeito do assunto. Porque em 10, 12 minutos não é possível a gente realmente tratar com profundidade de um assunto que é vivido por nós diariamente. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.